Estamos no ar em mais um Ação e Reação. Hoje é 14 de julho, quinta-feira. Hoje temos vários assuntos e temos aqui o prazer de receber a Regina Dias Fernandes, que é presidente da Academia de Letras, Artes e Ofícios Frei Gaspar de São Vicente. Primeira vez no nosso programa, Regina? Sim, como falando da academia, é a primeira vez. Primeira vez. E também para me ajudar a fazer o programa, o já conhecido comentarista da televisão, o advogado Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Boa tarde, Paulo. Eduardo, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com você e estar no Ação e Reação, que já virou até uma rotina eu vir aqui falar um pouquinho dos nossos pequenos problemas e tentar encontrar nossas pequenas soluções. O carro já vem direto de São Vicente para cá? Já vem automaticamente. Eu digo venha e ele vem sozinho praticamente. E hoje veio com uma bela companhia aqui. Que, aliás, me surpreende como ela fotografa bem. Ela é muito bonita, Regina, mas ela fotografa muito bem na TV, verdade, né, gente? Vindo de você, tá ótimo, né? Paulo, como é que foi o Festival de Quadrilhas esse ano? Olha, na minha opinião, foi um grande sucesso, Eduardo. Primeiro porque a finalidade em preservar o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas é preservar a tradição. A principal função da gente, quanto equipamento cultural, é justamente preservar a tradição. E nós conseguimos reunir quadrilhas de vários locais, tivemos a apresentação de uma quadrilha de São José dos Campos, por exemplo, que foi maravilhosa. Então, assim, são pequenas ações que convergem para a mesma finalidade. Quem venceu? Na verdade, não houve o concurso, porque nós achamos mais prático fazer da seguinte maneira. Como eram muitos participantes, então o prêmio vai ser partilhado entre todas elas de maneira equânime, né? Então a ideia, na verdade, não é criar a melhor nem a pior, mas estimular a todas a fazerem um espetáculo cada vez mais bonito. E quando você vê quadrilha junina, você se lembra de escola de samba, assim, num paradoxo, né? Porque a preparação é a mesma, existe figurino, existe estrutura de música, existe gravação, existe cenário, cenografia. Eu até, conversando com os presidentes da maior parte das quadrilhas, disse que eu acho que o poder público deveria, assim como dar às escolas de samba uma suplementação de verba, as quadrilhas juninas, como são uma atração também, deveriam receber da mesma forma. Faz parte da nossa história, né? Exato, porque a gente fala muito de Halloween, né? É muito chique falar de Halloween, mas também é chique falar de tradição caipira, de ver a pipoca, o quentão, o vinho quente, a paçoca, aquela música de bailado tradicional. E a gente chegou até a resgatar, através de uma quadrilha do próprio Instituto, a tradição histórica, aquela coisa de olha a chuva, a ponte quebrou, aquilo é muito gostoso, porque nos remete à nossa infância, à nossa tradição mais profunda. Então, acho que o caminho foi um grande sucesso. Isso só abre portas para que o Instituto Histórico e Geográfico se consolide como realmente um gestor de cultura. A nossa função lá é justamente preservar a cultura. Ontem nós tivemos uma reunião do CISEM, do Sistema Integrado de Museus, ao qual fiz parte, e falei com muita grandeza, porque eu acho que o Estado tem que estar mais presente na nossa vida, e de fato a gente entende que hoje os institutos históricos, além de serem o Google do passado, né, em termos de preservação da história e da tradição, porque tem arquivos históricos muito preciosos, eles têm que ser um fomentador de arte, de cultura e de educação. Por isso o nosso trabalho. E a nossa presidente aqui da academia é presidente ou presidenta? Não. Presidente, né? Presidente. Não tem essa moda aí de presidenta, né? Isso aí foi a Dilminha que inventou, mas não tem mais isso. E você sabe que ela mudou o português por isso, né? Isso. Ela alterou uma regra, que eu acho uma coisa absolutamente medonha, né? Ela alterou uma regra, afinal, determinou uma regra que alterasse para que a palavra presidenta, que soa até muito mal, né? Porque o certo era o presidente ou a presidente. Isso eu aprendi nos bancos escolares, Claro. né? E ela trocou, dizendo que agora é até possível chamar de presidenta, mas fica uma coisa tão estranha. E A presidente ou presidente, né? E me associa Já a que ideia presidenta fica meio esquisita, né? Esquisito, né? Alguém até fez um trocadilho um dia desses e falou presidente anta, presidenta. Eu achei uma coisa meio feia. Presidenta. Presidenta, né? Então não acho legal, não acho apropriado, não. A presidente é uma coisa muito mais clássica. A presidente ou Por isso o que eu fiz a presidente. brincadeira. Regina, o que a Academia de Letras, de Artes e Ofícios de São Vicente está trabalhando atualmente em São Vicente? Porque a gente sabe que hoje investir em cultura está meio complicado, né? Mas vocês são os heróis aí que conseguem, de uma certa maneira, ainda acender essa chama das pessoas, da sociedade e preservar muitas coisas que são importantes, né? Nós temos já 10 anos de sacrifício e perseverança. Nós estamos brigando para que tenhamos uma sede, tenhamos aonde expor, porque em São Vicente não Tem existia. muita coisa? Teria que ser uma sede grande ou não? Tem muitas coisas? Não é necessário uma sede grande. É para que tenhamos um escritório, uma sala de reuniões, porque para expor nós temos que expor onde tem o público.
Agora, gentilmente, o Paulo também, que está em todas, coitado, né? Será que o Paulo não vai fazer um puxadinho lá para fazer essa... Não, o Paulo já nos cedeu para fazer as exposições. Mês que vem, nós faremos 10 anos de existência, com um concurso de telas, de fotografias, de esculturas. Vai ser aonde? No Instituto Histórico. Né? Então, convido as pessoas. Esse é o folder falando do... Esse é o resuminho da fundação, o nome dos patronos, que temos 20 patronos, todos vultos de São Vicente. Primeiro, esses primeiros 20, nós fizemos isso. Eduardo Dias Coelho, que foi o fundador do Elos. Do Elos. O próprio Frei Gaspar, que nasceu em São Vicente, né? Jaime Ornô de Moura, que é historiador, né? Tem o Padre Valdemar, Padre Valdemar aqui de Santos, mas ele também influenciou. Oswaldo Névola Filho, que eu tive o prazer de conhecer, Você já que é poeta. conheceu o professor. Sim, professor. O Albertini, que fez aquelas peças todas para o Museu do Escravo. Então, nós tentamos... Oswaldo é o pai da Roseli, né? É. Roseli foi minha aluna na Unisanta. Isso... não vou falar que faz pouco tempo, senão vou denunciar a idade da Roseli, que é minha amiga. Mas a Roseli foi minha aluna de biologia lá na Unisanta. E o pai dela, o Oswaldo, tive o prazer de conhecer em São Vicente, uma pessoa do bem, né? Nossa, maravilhoso. Então, nós colocamos esses 20 primeiros, inclusive o Lascani, que faleceu. O Antoine. Ele faleceu, agora nós vamos colocá-lo como patrono de acadêmico. Ele vai passar a patrono, porque ele tem uma bagagem literária maravilhosa. Muito bacana, considerado agora o príncipe dos Essas poetas. Cadeiras estão todas ocupadas ou não? Estão todas ocupadas. Só a do Antoine que vagou e que agora, até dezembro, nós vamos ocupá-la. Perfeito. Com algum associado nosso. O novo associado, né? Novo associado, porque tem bastante gente de gabarito. É que Com certeza, não né? estavam sabendo, muitos deles, não sabiam que eles tinham capacidade de compor, de pintar, entendeu? Então foi a ideia assim, de 9 mulheres que nos reunimos e fundamos. De princípio, a ideia era fundar um grupo de poesias. Tá. Aí a outra falava, mas eu sei pintar. A outra, mas eu sei fazer escultura. Eu falei, então vamos fazer academia de uma vez, né? Muita pretensão, mas vamos Pegaram lá. os patronos, aqui pessoas Aí que cada fizeram uma deu história em São sugestão, Vicente, né? quem fez história em São Vicente, começamos. Como essas cadeiras, então essas 20 cadeiras já estão Estão ocupadas? todas ocupadas. Tá, perfeito. Qual que é a sua cadeira? A minha é 19. 19, Clay Araújo dos Santos, o músico, professor né? Clay, ele é músico, compositor, professor, né? Então, estou eu com a cadeira 19. E todo ano nós fazemos 2 homenagens, uma em março e outra em agosto. Aí é onde entram os novos associados, faz premiações em março para o concurso de poesia. Quer dizer que o Paulo Eduardo Costa já deu um jeito lá, né? Já deu assim um abrigo, entendeu? Não estamos já sem teto. É o prefeito Paulo Eduardo Costa de São Vicente ou o subprefeito do centro? Olha, entendeu? Porque o prefeito Paulo Barbosa, né? Ele comenta que o Padre Chiquinho é o prefeito do Marapé. Né? Isso, é verdade. Então, é o prefeito do Marapé. Então, quer dizer que o Paulo Eduardo Costa é o prefeito do centro de São Vicente? Na verdade, Eduardo, não tem essa conotação de ser o prefeito ou não, porque nós precisamos fomentar a cultura. Eu estou brincando, eu, né, Paulo? eu entendo na verdade, que a educação é a solução para todos os nossos problemas. Vocês percebem, às vezes, e o telespectador deve entender isso, uma divergência com o diálogo vira uma convergência, né? O que nós temos hoje no mundo moderno é a total falta da cultura. Parece que ela virou um artigo de luxo, né? Você quando fala, por exemplo, de um poeta, quando você fala de um escritor, quando você fala de um intelectual, você olha como alguém inatingível. E, na verdade, se a gente não fomentar desde o início aquele jovenzinho a conhecer um pouco da nossa história, conhecer um pouquinho da nossa cultura, conhecer um pouquinho do nosso espaço vivencial, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Então, o que eu faço, na verdade, não é a fórmula mágica. Por exemplo, acolher conosco a Academia de Letras é uma obrigação de uma instituição cultural como o Instituto Histórico e Geográfico. Nós temos aquela bela sede, construída em 1890. Na parte de trás temos a casa que pertence ao Colonial Lopes, que é de 1865. E dentro daquele espaço cultural nós temos um acervo histórico
absolutamente monumental. Eu tomei ciência há pouco, nós temos lá 22 mil volumes. Eu, quando assumi, achava que tinha 10 mil. Eu tenho 22 mil volumes de raras obras que merecem a consulta técnica. Ontem, na reunião do Tem obra de Hitler lá. Mas de todo tipo. Tem Charles Darwin, tem obras de Shakespeare, originais, Luiz de Camões, originais. Então, são obras muito importantes, não só pela história que elas condizem, mas pela cultura que elas trazem. Quando você pegou o Instituto, como é que estavam essas obras? Porque é um cuidado violentíssimo, né? Para não pegar fungo. Na verdade... Porque sair 22 mil livros. Se você deixar no tempo, no tempo que eu digo assim, sofre ação de umidade, fungos, bactérias. Nós tínhamos alguns problemas assim, até porque nós precisamos ter uma bibliotecária que cuide especificamente não só da catalogação desse material que está catalogado, mas da conservação, da permanência. Estão catalogados? Estão todos catalogados. Inclusive as obras tem que ter aquele tratinho, aquela resenha. O que nós estamos fazendo agora é que, a partir do momento que eu assumi a presidência, nós começamos a colocar desumidificadores, climatizadores, que é justamente para manter a temperatura ideal e sem umidade, para não estragar mais o material que é tão antigo, né? A umidade, infelizmente, destrói praticamente tudo. E com isso, a gente começou a climatizar, inclusive, os salões do Instituto, para quando tem eventos, o excessiva umidade não prejudicar até as próprias peças de arte. Nós temos, por exemplo, um Cristo de madeira policromada do século XVII com 65 rubis, chagas de rubis. Então, é uma obra não só pelo valor financeiro, mas pelo valor histórico. E se você não cuidar bem daquilo, aquilo se perde definidamente. Quando as pessoas falam do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, a primeira imagem é lembrar da cidade de São Vicente. Só que, na verdade, ele reporta a capitania de São Vicente. Até alguns poucos anos atrás, Praia Grande era São Vicente, Mongaguá era São Vicente. Então, o nosso acervo cultural histórico, ele engloba desde lá de Ubatuba, lá em cima, até praticamente Iguape. Então, a gente tem obras sacras, obras históricas, obras pictóricas, nós temos quadros, nós temos esculturas. Dessa região toda que as pessoas doavam, a família vinha tudo para o Instituto. Tanto que ontem, na reunião do CISEM, o próprio governo do Estado reconheceu, de uma forma ou de outra, a importância histórica do nosso Instituto como sendo um pioneiro, né? E quando a gente fala histórico e geográfico, naquela época não existia a palavra sociológico, né? Então, a histórico era para mostrar a contextualização temporal na história, e geográfico, a contextualização física, aonde você está. Então, na verdade, ele acompanha a evolução sendo o recipiendário. A palavra é muito chique, mas significa o anotador oficial da nossa história. Por isso, a nossa responsabilidade. Nós somos, fundamentalmente, uma instituição cultural. Por isso que a Academia de Artes, Letras e Ofícios, ela está muito bem inserida no nosso contexto. E assim como todas as instituições que nos procuram, porque nós temos uma galeria de arte que trabalha com valorização do nosso artista, que eventualmente faz exposições de grandes mestres, porque a ideia também é trabalhar em cima disso. Nós temos cursos fornecidos a preço subsidiário para a população carente. Nós temos uma formação profissional na área de restauração, de preparação técnica, para uma série de possibilidades, que é justamente um equipamento que está ali para mostrar que ele é feito para fomentar a cultura, né? Muito bom. Mandar um abraço para Maria Araújo de Barros de Sais Silva, que é presidente do Academia de Letras de Santos, né? Porque está vendo o programa também. E eu até sugeriria que você mandasse um abraço também ao Adelson Portela Fernandes, que é o presidente do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Santos, amigo muito querido. Lógico. E foi presidente do Círculo Monárquico José Bonifácio, um cara de grande sabedoria, é um amigo muito querido, com quem nós estamos todo o tempo agora parcerizando. As instituições têm que se agregar, né, Eduardo? A gente não pode ficar longe um do outro, não. Temos que se somar, porque o movimento cultural hoje é muito pequeno. A gente tem que começar a estimular as pessoas. Aliás, um exemplo que você vive no teu dia a dia. Você percebeu que a gente tem muita gente idosa nas instituições. É muito difícil encontrar jovens de 20 e poucos anos. Verdade. Então, a gente plantar essa semente, porque se a gente não plantar a semente, amanhã não vai ter ninguém que ocupe esse espaço. E o Paulo definiu tudo da questão da educação, né? Porque o jovem hoje, às vezes, não todos, evidentemente, a gente não vai generalizar, mas ele não está muito preocupado com essa questão cultural. Não são todos, é lógico, não são todos, mas isso é uma questão importante, que a gente, quando eu fui presidente, né, do Elos Clube de Santos, era mais pessoas de idade também. Então, por exemplo, quando eu fazia os eventos, eu fazia na minha clínica lá, Espaço Cultural Filete e a questão do Elos. E o público era de 20, 25 pessoas, 30. O que eu fiz? Eu começava a convidar clientes, convidava, por exemplo, pessoas como o Paulo, como a Regina hoje, que eu estou vindo a conhecer mais, né? A Regina, as pessoas que estavam na cultura, eu mandava convite para todo mundo. Uhum. Então eu tinha aquela solenidade lista de 10, 15 minutos, depois ficava um coquetel geral visando a parte cultural, porque era o único meio de eu colocar o clube para funcionar. Porque senão ficava aqueles 20, 30 pessoas de idade, aquela coisa assim,
bonita, mas uma coisa muito pequena, muito fechada. Então, o que eu fiz? Falei, poxa, quando eu peguei o clube, o ex-presidente trabalhou muito bem, falou, Filete, eu não deixei morrer, eu não tive muito tempo e tal. Aí eu falei, pô, eu vou criar esse clube. Aí nós conseguimos pegar mais uns 40, 50 sócios, aí o clube começou a girar com gente mais nova também, então, alicerçado nas pessoas de idade, mas com pessoa mais jovem, para poder dar aquela carga de motivação, né? Nós fazemos isso na academia, todo primeiro sábado do mês, lá no Instituto Histórico, o sarau de literatura, sempre dando enfoque a um escritor, um poeta, sempre pelo lado da língua portuguesa, né? E sempre lembrando do mês. Por exemplo, mês passado nós falamos sobre o Nhotonico, que era um personagem de Descalvado que fazia poesia, então por conta da festa junina. Agora, dia 3, primeiro sábado do mês, nós falaremos sobre o Luiz Gonzaga, que foi o mês que ele faleceu. Então, sempre damos um enfoque, né? Foram aquelas moças dos turbantes. Sim. Então, a gente coloca todo tipo de cultura para que saibam que a academia não é só de grandes intelectuais, que dá aquele nome, né? Academia, está inatingível, e não é. São pessoa do povo que gosta de literatura, que gosta de artes, pintores que nós estamos descobrindo, maravilhosos, cada um com a sua técnica. Então, dia 26, vai ser na Câmara Municipal, 26 de agosto, a festa de 10 anos. Em São Vicente tem um artista maravilhoso, Dimitri, né? Ah, sim. É um artista maravilhoso. E é difícil a gente falar com o Dimitri. Aí, né? Já convidamos eles várias Facebook, fala com o Facebook. Eu sempre mantenho contato com o Dimitri pelo Facebook, tem umas telas deles, as telas deles são maravilhosas. No CCBU, o Paulo frequentou muito aquelas exposições, né? Eu fazia parte do clube de arte, então eu tenho do Dimitri, Sendim, né? Então, quer dizer, são também. Pessoas que... Mas o Dimitri mora em São Vicente, né? Quer dizer, mas mesmo assim é muito difícil ele ter um tempo para academia, ainda ele não arranjou. Mas nós temos a Nádia Riquetti, né? Nós temos o Kleber Nunes, que faz umas fotos muito bonitas. Eu tenho um gato do Kleber Nunes, um gato com traçado vermelho, que ele fez uma exposição na minha clínica quando estava começando, né? Muito bacana. E ele é lá, ele tem cadeira aqui, a cadeira dele está aí, ele é um acadêmico também. E assim a gente vai levando a cultura e procurando o auxílio. Agora, com o respaldo do Instituto, a gente já tem um local. Aquela casa maravilhosa lá no São Vicente, né? Estamos totalmente no céu com os pés para fora, feliz. Aliás, nós estamos preparando agora, falando de arte, você falou da Nádia Riquetti, que eu acho uma pintora fabulosa, também, sou admirado do trabalho dela. Nós vamos fazer agora uma retrospectiva dos trabalhos de Sônia Vezar, da falecida Sônia Vezar, que também foi uma das mais representativas artistas plásticas que viveu em São Vicente durante tantos anos e ganhou tantas bienais e tantos prêmios e tantas medalhas, né? Sempre foi tão reconhecida pela sua... Foi ela que pintou? Foi, o monumento dos 32 heróis de 32 é dela. Alguns monumentos da Ilha Pochá foi ela que pintou, o monumento em frente ao Hospital São José foi ela que pintou. Ela tem obras muito importantes na cidade que ela deixou como um rastro da sua cultura. E acho importante fomentar isso. O Portinari não nasceu Portinari, né? Ele teve o valor e algum dia alguém valorou ele como sendo o Cândido Portinari, né? O Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, embora seja filho do Érico Veríssimo e tenha toda essa ligação, também foi uma pessoa que começou do nada e teve o dom de criar as letras, artes e ofícios como a academia. Se a gente não fomentar, a arte morre, a cultura morre. Com certeza. A nossa função hoje, objetivamente, é essa, né? E eu vi uma foto do Paulo Eduardo Costa no Facebook, quase que eu chorei. Eu vou falar que eu sou meio... quase que eu... Não, isso é verdade mesmo, eu estou falando com sentimento. Porque eu vi o Paulo Eduardo Costa na exposição de 84 no Kennel Club, onde eu levava meus cães lá, fazia... terceiro ano de medicina veterinária, ou segundo, sei lá. Eu tinha 23 anos, Eduardo. Eu tinha 20 poucos também, estava começando a veterinária, e eu lembro das exposições que tinham no Kennel Club, né, Oswaldo Riqueto, Paulo Eduardo Costa, e aquelas exposições... Na foto, inclusive, aparece o Sérgio Bacará. Sérgio Bacará, o grande Sérgio Bacará, e depois que fizemos a exposição de vira-latas no Brasil Futebol Clube, com o Revólver de Pombo, o Paulo foi júri, com Lídia Frederich, Tereza Boiovô. Na verdade, então, os jurados, tinha uma briga de jurados para ser jurados, aí eu virei para minha mãe e falei assim, pô, mas nós estamos organizando, a gente não quer briga com ninguém, vamos pôr todo mundo que é conhecido para ser jurado. Paulo Eduardo Costa, na época o Taifur,
Tereza Bueno Wolff, Sérgio Bacará, Lídia Frederici, lembra das pessoas? É que, na verdade, aquela foto, quem me mandou até carinhosamente, foi um amigo muito querido, o juiz Silvio Mendonça, Silvio Luiz Martins de Mendonça. Que também era juiz. Juiz de direito, né? Juiz de direito. Não era juiz de cães, mas ele também participava das atividades conosco. Passava. E Silvio Mendonça mandou para mim essa foto algum tempo atrás. Eu disse, puxa, mas é curioso, porque me lembra, aos 23 anos, você era um menino ainda, eu lembro que nós que inventamos a tal caminhada. Naquela época chamava-se passeio canino. É verdade. Né? E nós usávamos a estrutura da Passeada do Samba, que na época não existia Drauzio da Cruz lá, era no Gonzaga. Então o Justo montava aquela estrutura de carnaval, que era usada à noite, durante o dia nós fazíamos o passeio canino. Na verdade, a caminhada foi um projeto que surgiu das exposições que o Paulo fazia no Santos Kennel Clube, das exposições que ele fazia com o Odarcio Dus, lá no Ilha Porchá, que eu tive o prazer de ser jurado em todas elas, nas exposições. Descimos à casa do Paulo, eu e o Paulo descimos à casa do Paulo já comentando como é que ia ser a exposição, lembra? Isso mesmo. Então era uma exposição muito bacana, juntando com as exposições de vira-lata que a clínica fizemos lá no Brasil Futebol Clube, que foi uma conversa minha com o Robertinho, com o Marquinhos, e com o meu irmão comendo amendoim, que nós falamos, eles foram rápidos, falaram, pô, vamos fazer uma caminhada. E na primeira, que esperavam 1.500 pessoas de público, eu já tinha conversado com o prefeito, na época o Papa, eu falei, olha, abre outra rua que não vai dar. Porque me ligava de pet shop, Paulo, gente assim, olha, eu vou trazer 70 cães, muito obrigado. Não, a pessoa de Bertioga alugava um ônibus, uma van para trazer 70 cães, 50, e agradecendo porque o movimento do pet shop tinha girado muito. Muito gostoso. Naquela época eu encabecei, né? verdade, Tipo, depois a caminhada mesmo. cresceu muito e eu fiquei, por exemplo, um dos integrantes, mas no começo eu participei na montagem, nas ideias todas e tal. Então as pessoas me ligavam agradecendo, e eu falava, 70 aqui, 30 lá, o Paulo falou que vai com 8, a mulher que tem 5 vai com 5. Eu comecei a somar aquilo e falei, eu fiz como se fosse como se fosse uma estatística. Eu falei, nossa, se me ligaram 500 pessoas que vão, no mínimo vão 5.000. E foi 5.000 certinho na primeira e continuou até a última, que foi ano passado, que tiveram 20.000 pessoas, né? Por isso que é importante, Eduardo, e a gente bate na mesma tecla, de que a gente precisa efetivamente formar novas pessoas para assumirem esses nossos postos, né? Você se lembra que lá, com 23 anos, até muito precocemente, eu era presidente do Santos Kennel Club, né? E começamos a brincar, a ousar. Aquilo foi uma ousadia que a gente fez. E com 26 anos também, ao mesmo tempo, presidente da Protetora dos Animais de Santos, porque eu tive a honra de ser vice, fomos eleitos e tal. Quer dizer, era Ieda, Deolinda, Filete, Paulo Costa, Bem-vinda, querida, o filho da Bem-vinda, como é o nome dele? Isso, o André. O André, isso. Quer dizer, era um pessoal, eram 12 a 15 pessoas, abnegados, mas abnegados, né? E com o apoio na época do prefeito Oswaldo Justo, que sempre ajudou esse movimento, que era muito ligado comigo, com o Paulo. Então a gente tinha uma certa ligação. Não tínhamos cargos, nada, mas o Justo sempre atendia, o movimento ecológico. Porque marcava reuniões às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, entendeu? Porque ele começava. Que dava tempo. Não, ele despachava na prefeitura a partir das 4. E aí eu dizia, Filete, temos uma reunião amanhã às 5 da manhã. 5 da manhã? E aí estávamos lá todas às 5 da manhã. Duas coisas engraçadas. A reunião do Justo, que era às 5 da manhã, né? E um dia o Justo chegou lá com um aparelho médico. Um aparelho médico. Ele pegou o aparelho médico. Pô, o que é isso, prefeito? Não, eu vou falar aqui. Aí ele, secretário de saúde, não vou citar quem isso faz muito tempo. Secretário de saúde, o que aconteceu na policlínica do Morro? Foi roubada. Ah, foi roubada? O que roubaram? Roubaram o estetoscópio, isso, já foi feito BO, prefeito e tal. Devolve lá, tá aqui. Fui eu que fui lá de madrugada, estava todo mundo dormindo, entrei lá e roubei. Entendeu? Ou seja, o Justo era uma pessoa assim. Ou seja, ele foi lá, todo mundo dormindo, ele entrou lá, tá todo mundo dormindo? Vou pegar aqui, tá. Fui eu. Entendeu? O pessoal está dormindo à noite, não está trabalhando. Você quer dizer, então o Justo era folclórico. Era folclórico, né? Aí eu lembro dele dos girassóis e dos gatos na praia. Os gatos na praia, que era uma sacada ecológica, né? Não é? E teve gente que foi contra. Eu achei aquilo maravilhoso. Desde que o mundo é mundo, tem gente que vai quem contra. Vá contra. A gente tem que entender. Por isso que eu disse, o diálogo estabelece convergência, né? Não divergência. Os gatos da praia, Regina, foi uma coisa interessante. É que o que faltou?
Na verdade, o Justo ele tinha uma equipe de médicos veterinários que já aposentaram e todos eles já não estão mais nessa vida, estão no Oriente Eterno, né? Então a gente não vai citar nomes, é claro, mas os veterinários não acreditavam no projeto do Justo. Era aquela época que o cara não trabalhava, que a sociedade não exigia, então a carrocinha matava animais e tal. Que qualquer pessoa com uma inteligência um pouco melhor que um Teletubby ia saber que você não pode soltar gatos na praia sem o devido, cuidado. Por exemplo, agora se você for ver lá, tinha umas manilhas que colocaram pintadas de verde. Então você não pode pegar uma época que chove uma semana, como um carnaval de 2002, que choveu uma semana inteirinha de carnaval, ou 2001, você não pode pegar e ter animais na praia sem abrigos. Então tinha que ter abrigos. Outra coisa, não ficou definido quem daria comida para os animais. Quem daria as comidas. Né? Aí então qualquer um dava. Isso, qualquer um dava. E quando dá qualquer um, não vai ter uma cabeça do Paulo Eduardo Costa, que é um criador de animais, que sabe o que é que pode o que tem que comer, um veterinário, uma pessoa que é criadora de cachorro, mesmo não tendo conhecimento através de uma faculdade, mas a pessoa estuda e tal. Então o que aconteceu? Os gatos eram mal alimentados, ou subalimentados, ou superalimentados, né? Comiam. Então teve esse problema e tal. E outro problema que aconteceu, devia ter colocado um serviço de vigilância na praia, que permitisse as pessoas darem os animais lá aos gatos, para após uma triagem serem colocados na praia. O que acontecia? A pessoa não queria mais um gato, a pessoa ia de madrugada lá, deixava na praia. Então o prefeito Oswaldo Justo, ele colocou 40 gatos, mas em um ano tinham 200. E não tinha abrigo. E também não ficou decidido quem que daria comida para eles. O poder público não trabalha sábado e domingo, muitas vezes, e as pessoas ficavam comovidas e iam dar comida. Aí o Justo determinou que algumas pessoas fossem guardiões daqueles gatos. Então, é um projeto que se tivesse um pessoal técnico. Na verdade, o Justo era um advogado, ele não era técnico. Se ele tivesse consultado a ideia foi boa, mas a assessoria técnica deixou a desejar no quesito. Quem, por exemplo, poderia falar, na época só tinham 2 firmas de ração, poderia fazer um patrocínio, convênio com uma placa. Esses gatos são alimentados com ração XND. Isso. E a fábrica daria ração, umas casinhas para os animais. Mas não foi pensado isso. Isso. E aí depois de 5, 6 anos do projeto, teve uma chuva enorme num dia e muitos gatos tiveram que ser socorridos, tal, com broncopneumonia, com esse problema, e aí acabou diminuindo. Mas a ideia é boa, só que faltou assessoria técnica, né, Paulo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente vive para aprimorar, né? E o aprimoramento em todas as áreas, inclusive na área de proteção aos animais, tem que ser uma permanente. Mas eu não cuspo o Justo, era uma outra época, e ele passou o projeto, mas a pessoa que fez o projeto, a equipe responsável, médico veterinário na época... Que deveriam pensar nessa parte. Havia um pioneirismo em todos os aspectos, né? O próprio Santos Kennel Club, desde 1939, é uma situação pioneira de criação de cães de raça pura, né? Mas eu acho que nós temos que ir para o nosso break comercial. Vamos para o break comercial. Vai fazer igual o Cirino. O Cirino ontem fez uns anúncios para mim aqui. Quase que falou da Encatep, que era anunciante antigo, já deu uma canja, falou de todo mundo da Ozan, entendeu? Bom, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. A
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Passou muito rápido, estamos no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, quinta-feira, 14 de julho. Calor aqui em Santos, na Baixada Santista. Você que vê o programa de Portugal, Curitiba, Rio de Janeiro, né? Então, você que vê o programa pelo www.tvcomsantos.com, né? Então, em tempo real. Viu, Paulo? Muita gente liga aqui. Tem meu amigo lá o Mário Gil, de Portugal, Sim. que ele gosta muito de Santos, que é um artista, ele assiste todo dia o programa pela internet. Então, um abraço para o Mário Gil, que está vendo o programa de Lisboa, tomando um belo vinho lá em Aliás, Lisboa. todas as nações de língua portuguesa assistem a TV Com de Santos, até porque como nós somos um polo histórico, né, e cultural, efetivamente tudo que produz Santos, a Baixada produz, é visto em Macau, em Angola, né, e todos os países. Tem um comentarista daqui da TV Com, que tem uma amiga, eu não posso citar o nome dele, que ele é pré-candidato a vereador, né? Mas ele tem uma amiga, é o nosso ecologista do programa, ele tem uma amiga lá no Rio de Janeiro. Ela também assiste o programa. Sim, porque aí vê pela internet, que eu acho mais prático. Tem o pessoal da Mega Produções, que também de Curitiba, que veio fazer um evento do Guarujá, me conheceu e gosta de Santos, que moravam em Santos, também assiste o programa para saber coisas da cidade. Então, inteirada, né? A gente pega uma audiência de internet também grande, né? E também, Eduardo, na verdade é o seguinte, a TV regional ela é muito importante para focar nos problemas regionais, né? A TV genérica, aquela grande TV, que é uma rede de televisão, por exemplo, ela fala muito do genérico, mas nós, da TV local, falamos dos problemas pontuais da nossa Baixada Paulista, né? Não chamamos nem Baixada, chamamos Baixada Santista. Por isso que o programa tem mais audiência. Exato. Quando a gente, por exemplo, se eu atender aqui, por exemplo, 2 deputados federais, às vezes, se eles não forem conhecidos da região, cai a audiência do programa, mesmo eles terem importância, porque as pessoas não querem muito saber coisas de Brasília e tal. Elas até querem, mas elas vão procurar outro tipo de telejornal. Saber da vida nossa, o que nos rodeia, eles né? vão pôr na Band News, na Globo News, tem 30 repórteres políticos lá em Brasília. Então, logicamente que as informações para eles são mais rápidas. É claro. Né? Mas eles não falam do problema da praia poluída, do problema do lixo de São Vicente, do problema da biquinha, da vista maravilhosa do Ilha Porchá. Coisa básica, né? Então, a avenida tal está interditada. É um serviço público. Sim. E o que interessa isso para o mundo? Mas para nós é importante. Para a nossa regionalidade é muito Temos várias perguntas aqui. A Sandra Januzzi, né? E o seu marido, o Gilmar Moreira Januzzi, pessoal querido lá de São Vicente. Sandra, querida. Amigo Filete, boa tarde, sempre bem acompanhado. Hoje estou contente de ver o meu amigo Paulo Eduardo Costa, que tem minha admiração como ser humano, que é
porque as soluções sempre têm sempre estão bem conduzidas em suas mangas. Abraço aos 3 que estão abrilhantando o programa nessa tarde. Meu amigo Paulo me ficou devendo uma foto com você, Filete, no dia da sua... no dia que você ganhou. Cidadão Vicentino, Cidadão Vicentino. É verdade. Eu, você e minha esposa, Sandra Januzzi. Essas fotos eu não vi. Estou devendo Eu queria pegar essas fotos para colocar no meu Facebook, na minha página da Clínica Veterinária Filete, mas eu vou pedir para o Paulo repassar para mim, porque eu ficaria muito contente de ter esse dia, esse evento. Eduardo, então tem uma explicação para o Gilmar e para a Sandra. Na verdade, nós tínhamos alguns fotógrafos fotografando lá e essa foto foi feita pelo Greco e tem foto também da Márcia Rocha, que é uma fotógrafa que mora em São Paulo agora, uma fotógrafa conhecida do Estúdio Zoom, do mundo inteiro, né? E ela fez o material e ela não me entregou esse material ainda. Márcia Rocha é minha cliente lá com os bichinhos. Isso, tá? Ela, a mãe dela. É, muito querida e muito respeitada no meio, porque é uma pessoa conceituada no mundo inteiro como uma fotógrafa de modelos, né? O irmão dela, o Jairo, advogado também. E ela foi muito gentil. Ela disse, Paulo, eu vou fotografar o seu título. E ela me fez isso como um presente, mas ela não me entregou ainda esse material. Então eu estou em dívida, mas é uma dívida que não é minha. Assim que eu receber, pode ter certeza que eu vou fazer o encaminhamento. Mas pela minha experiência pessoal, a foto vem, tá? Mas toda foto que você não bate na sua máquina é um problema. Eu tive agora em Peruíbe, no Instituto do Estadão Peruibense, aí meu filho foi com uma câmera e tinha uma câmera e um rapaz lá, assessor do vereador, falou, eu vou fotografar também. Até hoje eu não recebi essas fotos, entendeu? Eu vou te fotografar, amanhã eu já te mando a foto. Oh, Deus. E eu falei, vou colocar no meu site, se tem algum curso, se tiver, eu já te pago aqui, eu vou colocar no meu site e vou dar a informação que eu vou dar o crédito, né? Bom, tem aqui também a Fabiana de São Vicente, programa ótimo, falando de cultura, né? O Gilson também está falando, o programa está bom, cultura é cultura, parabéns, menos violência, mais cultura. É bom. Faz bem. Então, a Regina Dias Fernandes, presidente da Academia de Letras, Artes e Ofícios, foi professora no Colégio Nações Unidas, no Colégio de Integração, e depois de anos e anos convivendo com alunos, com juventude, agora está se dedicando mais ainda às artes e às letras, né? Continuo na área. Quais os projetos? E também tem um concurso lá em agosto, né? Vamos falar desse concurso. Você já convida o pessoal de São Vicente, da região? Aproveitando que a TV abrange a língua portuguesa, os países da língua portuguesa, que é o nosso intuito, e sempre, todo o concurso de poesia, nós recebemos de Portugal, de Angola, pessoas que participam no concurso. E é incrível que eles ganham sempre. Oh, que bom. Que eles mandam com vontade e a gente aceita também com muita boa vontade, né? Quer dizer que o pessoal de fora tem uma... Eles entram no Face, entram no site da academia ou até pelo telefone e mandam as poesias. Onde? Angola, Macau? Onde? Moçambique. Onde tem a língua portuguesa, eles participam. Então, eu faço agora o convite para todos da língua portuguesa que, agora em agosto, o concurso é de esculturas, de telas e de fotografia. E o tema é a arte na Olimpíada. Tem que mandar a escultura para cá? Como é que faz? Tem que mandar para cá. Pode ser de qualquer tamanho? Ou Não, ele entrando no Face, lá tem o regulamento de tamanho, altura, fotografia. Mas hoje manda fácil, né? Agora é rápido. Agora é rápido, manda no CDEC. E a entrega dos prêmios será no dia 26, na Câmara Municipal de São Vicente. Que bacana, hein? E a exposição toda ficará uma semana no Instituto Histórico, à disposição das pessoas que queiram conhecer. Começa quando? O concurso vai de quando a quando? Dia 18 de agosto até dia 30 de agosto. Então, 18 a 30 tem que chegar a escultura lá, a escultura. Até dia 13 chegando, dá tempo de fazer então a foto. Tá aberto. Tá aberto, Entra no site da Academia da de Letras. Academia de Letras, Artes e Ofícios. Aí vê como pega o regulamento, a ficha. Leva lá ou manda por correio e tal. Isso. E depois no dia 18. Que lá tem a caixa postal, tem tudo. E a vernissagem é dia 18, é isso? Dia 18. É a vernissagem no Instituto. Que horas? É às 8 horas da noite. Abre a exposição. E daí fica uma semana lá para todo mundo fazer visita. Quer dizer, quem não for artista ou for artista, mas não tiver integrado nesse tipo de trabalho, pode assistir. Primeiro, eu gosto de vernissagem. Não, está aberto a todo mundo. Dia 18 está aberto lá à noite, às 19 horas, 20 horas. O dia todo. E nesse dia 19, haverá um pequeno coquetel de abertura. Então começa dia 18, mas dia 19 tem que abre ao público, Que horas? Tem às 7h30. Da noite.
Então, às 19h30. 19h30, um no coquetel, dia 19, abertura da vernissagem. Se a gente puder estar lá com a TV Com para fazer algumas imagens, né? Agradeço muito, Entendeu? porque toda a divulgação é importante. Principalmente para nós que caminhamos com umas certas dificuldades de jornais e tudo mais, né? Que para divulgar arte é difícil. Agora está junto com o Paulo Eduardo Costa, as coisas vão melhorar. Ai, você nem imagina como facilitou a nossa vida, triste, porque ele ficava mendigando, sabe? Eu fiquei triste porque eu vi aqui o Paulo Eduardo Costa hoje aqui no programa, eu pensei que era pré-candidato a alguma coisa em São Vicente e tal, mas eu vi ele aqui. Não. E muitas pessoas, Paulo, pela 7ª vez consecutiva, acharam que eu também ia sair para alguma coisa. E, coincidentemente, quinta-feira eu não vim, porque eu fui para Peruíbe. No primeiro dia que eu não podia aparecer, eu não vi aqui, mas foi uma coincidência, né? Sim, já acharam que eu era candidata, não sei o que lá. Mas, Filete, eu acho, não só eu, acho que toda a minha diretoria, a academia toda, sempre comenta do brilho que o Paulo tem e a noção que ele tem. Ele tem foco, né? Ele tem foco, tem fé e tem força. Tem experiência nessa área. E só põe a mão onde ele sabe onde que vai. Mas eu reconheço as minhas limitações. Mas é melhor ele... O espectador sabe disso. Mas é melhor ele como está do que como político. Porque o político ele ficaria muito preso. Nós estamos num momento da sociedade que muitas pessoas boas, né? Não estou dizendo que muitas pessoas boas também não vão concorrer ao pleito. Não. É lógico que nós tem temos o muita dever gente boa. de escolher as pessoas boas. Não é porque é político que é ruim e não é porque não político que é bom também. Mas ele fica mais livre assim, agindo em todos os lugares sem compromisso. Que fazem muita coisa, não querem, porque acham que as pessoas vão achar, puxa, então o Paulo é presidente do Instituto, porque queria ser... Mas quando ele foi presidente da Protetora, ele não fez isso. Mas um dia, com certeza, que uma pessoa que faz muita coisa se candidatar, as pessoas vão falar assim, poxa, mas então ele foi presidente do Instituto já pensando nisso. E às vezes a pessoa não quer, para não se expor a esse problema, né? Entendeu? Não tem essa vocação. Eu até respeito os amigos que fazem parte da política eletiva, mas a minha política é de fazer o bem cultural, fazer o melhor para a minha comunidade. Não tenho nenhuma presunção, não serei candidato. Aliás, aqui da TV me perguntaram se eu seria pré-candidato. Se eu não sou pré-candidato a nada, a não ser de fazer o que eu posso fazer. Pode continuar vindo aqui, Tranquilo. Olha, eu vou parar um minutinho para falar dos apoiadores, né? Senão a gente não paga água mineral Perrier. Quando vem o Paulo Eduardo Costa, traz um convidado. Lógico. Para o filetinho pode ser da Sabesp mesmo. Pode ser direto da torneira, né? Da torneira mesmo, que não tem problema, tá com cloro, o governador garantiu que não tem problema. Tal. Mas quando vem algum convidado aqui assim, sim, claro. O Augusto Capô de Casa, que é o diretor-presidente, põe água Perrier, né? Você vê que eu já tomei uns 3 copos, que tá descendo bem, né? Essa água aqui é tão boa, né? Não dá nem fome. Tu já bebe ela, já emagrece. É uma marmitex, né? Você já toma ela aqui, ela vem daqueles Alpes franceses, você toma ela aqui, já não tem nem fome, você já sai para trabalhar. Bom, vamos falar da OSAM. Plano de assistência familiar. Faça com mais 500 mil pessoas na região. Ligue para 3228-8000. Fale com o Fábio Garibe e faça a OSAM. www.osam.com.br. E também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Ali, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, o supercentro mais antigo do Brasil. Então aqui, ó, olha que beleza, pratos maravilhosos, azeite português, ó, dá para ver o azeitezinho de boa qualidade, frutos do mar, enfim, você que está aí na hora do almoço, está sem opção, Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Aberto todos os dias e sempre com uma alimentação de qualidade, uma alimentação muito gostosa, para você ir lá com a sua família, ir lá compartilhar momentos de alegria. Paulo, piloto do Cadastro Estadual de Museus é lançado em Santos, né? Queria que você falasse sobre esse piloto, explicasse para a população, para os nossos telespectadores, como é que vai funcionar isso? A ideia é absolutamente fabulosa. Quem teve a primeira iniciativa foi a Orla Cultural, que é um movimento que arregimenta e agrega os museus aqui da Baixada. Nós temos museus bastante significativos, um deles até sofreu recentemente um terrível assalto, que foi o Museu de Arte Sacra, onde roubaram inúmeras peças, mas esse agregamento, essa união desse corporativismo desse grupo, torna Unidos Somos Mais Fortes, né? Então a ideia foi agregar o grupo e esse grupo acabou cobrando do governo do estado uma posição e o governo então criou o CISEM, o Sistema Integrado de Museus. Nós vamos começar pioneiramente pela inscrição dos museus da Baixada Paulista aqui, efetivamente das cidades que compõem a Baixada, no sentido de que a gente tenha esse agregamento e possamos aí obter verbas federais e o
auxílio necessário, porque o museu implica em segurança, em alarmes, em estrutura de portaria, em estrutura de conservação das peças, né? Então, existe uma série de museólogo, né? Uma série de exigências que a federalização dos museus vai facilitar. Um vai acabar ajudando o outro de uma forma ou de outra. A reunião foi muito produtiva, aconteceu ontem durante praticamente o dia inteiro. Eu estive presente nessa reunião, fiquei muito encantado com o que ouvimos e agora vamos nos adequar, criando uma uniformização. Ou seja, os museus da Baixada vão, de uma forma ou de outra, uniformizar os padrões de atendimento e isso vai facilitar muito o processo de troca, intercâmbio, até cultural. Então foi muito boa a iniciativa. Temos mais de 25 museus, né? Como o Instituto Histórico de São Vicente, de Santos. Os institutos históricos, na verdade, já por força de lei, os institutos históricos já são museus naturais. Isso, então. Existe uma lei federal específica que porque o Instituto Histórico, na verdade, por coletar esse material histórico natural, ele já é um museu, né? Então há uma lei federal que determina que os institutos históricos automaticamente já são objetos museológicos. Tem o Museu do Santos, tem o Museu do Rei Pelé, tem a Cidade de Saca, que infelizmente foi roubado, né? Sim, e aí tem o Museu do Porto, tem o Museu Marítimo, tem o Museu de Pesca, São Vicente, em Guarujá. E foi roubo, né, Paulo? Porque os funcionários foram amarrados, não foi furto, né? Não. Furto é quando você entrar lá e não há violência. Mas foi roubo, né? Porque teve funcionários amarrados. E roubaram peças realmente insubstituíveis, porque são peças originais do século XVIII, século XIX. Você acha que quem roubou, por exemplo, que tem todas as peças tem alto valor, mas tem algumas que têm um valor riquíssimo, um valor muito importante e tal. Você acha que quem roubou sabia o que estava fazendo? Eu acho que sabe o que está fazendo, mas no fundo é um tolo. Vou dizer por quê. Porque uma peça dessa valoração jamais poderá ser exposta. Então você rouba uma peça, por exemplo, do nosso museu, que é uma peça catalogada, registrada. Um quadro de Benedito Calixto. Por exemplo, e aí você resolve vender esse quadro em algum lugar. Você vai poder expor ele nunca. Você vai ter uma peça de arte guardada na sua casa como se fosse uma relíquia. O que é uma tolice, porque na verdade a arte tinha que passar para todos. O Museu de Arte Sacra tem um precioso acervo histórico ligado à sacralidade das nossas igrejas. E é uma tolice que você vai ter que esconder na sua casa. Exato. Porque você pegar uma pessoa que conheça e falar, peraí, mas como é que ela tem um Calixto aqui, tal? Exato. A pessoa fotografa aquilo com o celular em 3 segundos. Já passa para alguém. Peraí, mas essa peça estava alugada em Santos. Exato. Foi furto de um roubo, tal. Já está a confusão feita. Da prisão por receptação, que é uma coisa grave e tão séria quanto o roubo, porque roubar e receptar também devia ter até o receptador pior, né? Porque se não tivesse o receptador, não tinha o roubo, né? Nós estamos agora, em algumas peças mais valiosas do nosso museu, nós estamos colocando microchip, mas o microchip que pode ser a leitura dele é feita por satélite, como se coloca nos carros, né, nos automóveis. É a solução que nós estamos encontrando para preservar. Qualquer tolo que achar que pode pegar uma peça histórica e levar para casa, ele vai ser identificado com muita facilidade. No futuro, a intenção é que todos os museus tenham o mesmo processo, né? E nós queremos, inclusive, resgatar peças nossas que foram para o Museu Paulista. O sino da Igreja Matriz, que veio de Portugal e abriu... Está em São Paulo. Está em São Paulo, o Museu Paulista. O pórtico da Igreja Matriz original de 1532 está em São Paulo. O Pelourinho original de São Vicente está em São Paulo, por conta de um prefeito que, na década de 50, resolveu mandar para lá, achando que nós não tínhamos onde guardar aqui. A Pedra da Igreja. A Pedra da Igreja. Então, assim, muita coisa... É difícil, mas é difícil... Não, eu falei com o vice-governador Márcio França, que está intercedendo até pelo nosso interesse. Há um encontro já marcado com o secretário da Cultura, para que nós tragamos essas peças novamente, apenas a princípio a exposição, né? Então queremos expô-las para o público vicentino. Mas depois... E aí, a princípio, quem sabe Deus nos abençoe, a gente consegue conservar essas peças aqui em nosso domínio. Aí dá aquele chorinho, né? Pode deixar aqui com a gente. A Pedra nós já trouxemos para a Casa Martim Afonso. Eu lembro isso. Ela veio, ficou uma temporada, e depois voltou. Foi difícil o translado, porque teve que pagar seguro altíssimo, então foi meio complicado. Isso acontece com as nossas obras de arte também, né? Quando nós fazemos os clássicos no museu, e nós fizemos a primeira edição, e pretendemos fazer a segunda edição com o mesmo curador, que é o Dom Henrique Garrido, que é o marchand internacional, que tem contatos no mundo inteiro, nós fizemos um quadro do Greco, por exemplo, que é uma coisa absolutamente sui generis. Nós tínhamos lá o Slow Homer, nós tínhamos Federico Domeneghi, grandes mestres da pintura. E estamos planejando uma segunda ação, vai ter um segundo Clássicos no museu, provavelmente em novembro ou dezembro deste ano, dependendo de agenda e de transporte.
mas as exigências legais para trazer uma peça desse valor para cá é muito complicado. A pessoa quando fala fazer uma exposição de arte é muito fácil. Não é não, gente. Nós temos que providenciar transporte seguro, a seguradora exige uma série de regras para transportar, não é fácil, chegam policiais, guardas armados, depois quando estão lá, cada quadro tem um alarme específico, além de filmagem 24 horas e monitoramento, quer dizer, não é simples fazer arte, a gente tem que insistir. A força vai fazer com que a gente consiga chegar em algum lugar. O Alcino mandando um abraço para todos, falando que o programa está ótimo. O Carlos Alberto e o Afonso mandam um abraço para a professora. Obrigada. Fala que ela foi uma professora excelente. Entendeu? bom. E tão contente em vê-la na televisão. Obrigada. Projetos para o futuro da academia? Sempre. Projetos é o que não faltam, né? Porque os nossos acadêmicos são muito ativos e os nossos artistas também. Então, toda vez há os concursos e as ideias e encontros, discutindo sempre a teoria de que quanto mais cultura dita, mais é adquirida. E eu convido já de antemão aos artistas plásticos e fotógrafos para participar do nosso concurso, porque é para a Baixada toda, para outros estados. Para o mundo inteiro, né? Quem quiser participar, inteiro. Chegando a obra até o dia 13 de agosto, está tudo resolvido. Já está tudo resolvido. E comparecerem ao Instituto para ver a exposição, que vai ficar muito bonita. No dia 19, dia 19 às 19h30. E projetos mesmo nós temos de aumentar as cadeiras dos acadêmicos, que por lei só podem até 40, né? É uma lei, qualquer academia só pode 40 nomes. E nós pusemos 20 de princípio, agora temos que aumentar. E tem aí muita gente boa para a gente colocar. A minha cadeira aqui em Santos é do Vital Brasil, no Instituto Histórico e Geográfico de Santos. É do Instituto de São Vicente, o meu é de Martins Fontes. Que foi o médico e tal, então a minha... Tenho muito orgulho dessa cadeira lá do Instituto por ser Martins Fontes. Tá certo. Bom, Paulo, e os projetos para o futuro do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, além de abrigar a nova Academia de Letras e Artes e Ofícios de São Vicente, né? O Paulo sempre estendendo um tentáculo. Sempre um tentáculo, que não é um homem, é um povo, né? Um povo. Então ele pega um tentáculo dele, lá vai lá, assume. Olha, Eduardo, se eu fosse enumerar todos os projetos, não caberia no programa, mas de antemão eu vou antecipar você, telespectador, o que a gente vai fazer. O Clássicos no Museu, já falei, provavelmente em novembro ou dezembro, já confirmados quadros de Francisco Cândido do Portinari, novamente Tarsila do Amaral em novas obras. Tem data não? Não está fechado ainda, porque depende da confirmação, porque esse acervo dos Clássicos no Museu é um pincelamento de obras individualizadas, de coleções particulares, que se agregam numa exposição única e vão para São Vicente especificamente. Será um grande exposição. Eu vou levar um Calixto meu. Que eu tenho Por favor, vai ser uma honra receber. Em Nanquim, diretor de um jornal, eu vou levar o meu Calixto. Vai ser uma honra ter um Calixto lá, porque eu acho que a população precisa conhecer dessa verdadeira arte, né? A gente às vezes compra um quadro, guarda em casa e é importante que as pessoas compartilhem essa beleza, né? Nós vamos fazer uma retrospectiva, como eu já disse, da grande pintora Sônia Vezar, que foi nossa vice-presidente até o ano passado, faleceu, mas é uma das artistas plásticas mais respeitadas, assim como é o Dimitri, assim como é o Sendin, que hoje mora em Marbella. Nós tivemos grandes artistas na região do litoral, Sônia Vezar foi um exemplo vivo disso, então teremos uma exposição retrospectiva dela. Reeditamos o Coral Vicentino. O Coral Vicentino havia sido abandonado, era um coral com uma larga tradição, quase centenária tradição, não havia mais ensaios, então nós reeditamos. Estão havendo ensaios perenes e, em função dessa reedição, criamos agora o Encontro Estadual de Corais, que acontece no final de outubro. Então, vai haver um encontro de corais e a ideia inovadora é que os corais se apresentem nos jardins do Instituto Histórico. Então, a nossa intenção é que as pessoas possam, no convívio com a natureza, em parceria com a natureza, trabalhar e assistir a apresentações memoráveis desse Encontro Estadual de Corais. Vamos reeditar o documentário A História de São Vicente sob a ótica do Barão Pretzelwitz. Isso é um trabalho também que nós estamos agora na captação de recursos, através do PROAC, Lei Rouanet, buscando condições de mostrar a história de São Vicente, que eu digo São Vicente cidade, eu insisto, São Vicente capitania, ou seja, tudo que envolveu o litoral, mas sobre a ótica de um barão alemão que aqui esteve, que foi um barão do café e foi uma personalidade muito marcante na vida histórica da nossa região.
O barão Kurt Gustav von Pritzewitz, que depois descobriu-se era um espião alemão, né? Tem uma história muito fascinante, e ele acabou sendo convidado aí para Limeira, onde ele ficou confinado na fazenda, mas ele vivenciou um pedaço da nossa história muito importante, que foi esse surgimento da cidade, quer dizer, de uma mera cidade dormitório para uma cidade como hoje é. Ele perdeu a casa quando... E, na verdade, não, ele não chegou a perder a casa, ele vendeu a casa para uma família argentina, porque ele foi proibido de voltar ao litoral, né? A história, para quem não sabe, é atrás do Instituto Histórico, na parte da mesma propriedade, existem hoje os escoteiros do ar de São Vicente, né? O grupo Escoteiros do Ar. E ali eram as cocheiras do barão. Naquelas cocheiras ele mantinha um rádio amador. Como ele falava alemão fluente, evidentemente que ele era alemão, e ele lia português, então ele pegava as informações privilegiadas que estavam no estado de São Paulo, nos grandes jornais, e transmitia a informação para a Alemanha. Quando descobriram isso, de fato ele então foi confinado na própria casa por uma temporada e depois foi convidado a ir se confinar, e aí sob supervisão, evidentemente, para uma fazenda em Limeira, onde ele faleceu por volta de 1970. A fazenda era dele? Não. A fazenda era dele, ele foi confinado na fazenda, e aí então ele se obrigou a vender a casa para uma família argentina. A família argentina vendeu para o Dr. Jarussi, que foi um conhecido cardiologista, que montou ali uma clínica cardiológica de renome mundial, porque foi a primeira clínica cardiológica da região. O Dr. Jarussi, com problemas de ordem natural financeira, porque tinha outros empreendimentos, acabou perdendo o imóvel para o governo, a princípio para a Caixa Econômica Federal. Esse patrimônio incorporou-se ao patrimônio da União e aí foi cedido em comodato sine die, ou seja, para sempre, para o Instituto Histórico Geográfico. Por isso que o nosso dever é preservar a casa tombada e os jardins da mesma forma nas condições originais. Só a visita a esse espaço físico, quer dizer, uma casa de 1865, que pertenceu ao Coronel Lopes, e a casa de 1890, que era do Barão, já é uma fascinação. Quem conhece um pouco de cultura e de arte, quando entra nos nossos salões, observa os afrescos, os detalhes da parede, o teto em madeira, o piso de canela sassafrás. São detalhes pequenos que quem entende um pouquinho de cultura e de arte se fascina, entendeu? Então, esse documentário está no projeto. Nós estamos abrindo curso de restauro de peças de obras de arte também, que eu acho muito importante para museus, museólogos, historiadores, né? Quer dizer, a gente vai ensinar a técnica de restaurar, desde uma escultura, a um quadro, a um objeto, ou o Instituto sendo apresentado. Esse é o nosso Instituto Histórico, a casa do Pritzewitz está aí. Vamos abrir também um curso de formação de produção cinematográfica. Nossa região tem um potencial gigantesco em termos de filmagem, filmografia e cenários próprios para isso, até para a história. Né? Eu ainda comentei ontem na reunião do CISEM, no meu pequeno speech, lá no pequeno discurso que eu fiz, dizendo que eu recebi recentemente lá no Instituto Histórico a vice-presidente da Ecoforte. A Regina estava nessa oportunidade. Ela é de Montevidéu, Uruguai, e ela veio aqui para visitar a Fortaleza da Barra, que tem aquela entrada de Guarujá com Santos, né? Da mesma maneira que ela visitou a Fortaleza de São João e visitou algumas fortalezas. E nesse contexto de visitar, ela nos deu uma sacada muito importante. Sabe que Montevidéu era cercada por muralhas, são as muralhas de pedra que elas chamam, né? Eles conseguiram preservar 17 metros da muralha. E com base nessa preservação de 17 metros, ela criou um movimento cultural tão gigantesco de preservação histórica. Ele olhou para mim e disse assim, curioso, nós com 17 metros de pedra fizemos um movimento cultural monstruoso que uniu praticamente o país inteiro. A Baixada Santista, que eu insisto em chamar de Baixada Paulista, né, essa nossa região, tem uma história tão rica, tão farta, tão monumental, e praticamente nós temos o queijo e temos a faca, mas não sabemos cortá-la. Então a nossa finalidade é justamente a estimular, através da produção cinematográfica, esse trabalho todo. Queria agradecer à professora Regina, né, por ter vindo no nosso programa. Foi uma tarde muito bacana. Para você, uma boa noite que vai assistir nossa reprise, um bom dia, uma boa madrugada para quem vai assistir o programa da 00:30. Queria agradecer a Regina, que ela volte novamente no programa quando tiver alguma coisa importante, né? Uma novidade. Pode deixar que estarei aqui. Leva um abraço da TV Com lá para São Vicente, para as acadêmicas da E eu agradeço a oportunidade de falar da academia e de suas artes. Tá bom, para nós é um prazer você estar aqui hoje. Obrigada. E o Paulo Eduardo Costa, comentarista aqui do programa TV Com, também um abraço, que continue trabalhando em prol da cultura, que é muito importante. Eu só quero agradecer a todos, espero poder estar contribuindo um pouquinho com o conhecimento cultural desse pessoal de casa que está nos assistindo e que busca essa informação que ela não existe no dia a dia. Verdade. Então a nossa função aqui é propagar essa cultura, divulgá-la e fazer dela um instrumento de vontade das pessoas para que elas possam ter acesso a ela.
É um prazer imenso estar aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido amigo Augusto Capô de Casa, que não está aqui, e a Fernanda Vanucci, querida amiga, que eu tenho muito carinho. Aliás, um abraço ao pessoal da técnica, a Gisele, querida, a Daiane, a todo o pessoal aqui. Reale, Vitor. Todo Vitor, que me acolhem tanto carinho, que parece que a Cris, me sinto Amanda, toda essa gente que me faz sentir em casa. Eu venho aqui, eu me sinto realmente em casa. Então, a todos vocês, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. Obrigado, gente. Então, vamos encerrando o programa. Lembrando que no dia 23, o Antônio Carlos realiza a festa na Atmas, um jantar dançante na Atmas, 23, sem ser esse sábado ou outro. Nós vamos dar mais detalhes durante a semana. Amanhã, Alexandre Camilo, o rapaz da Ação do Coração aqui na TV Com. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.